Fala galera, meu nome é Rodrigo. Nesse vídeo aqui eu vou falar da Copa do Mundo de 1998, que é também uma Copa que eu guardo na minha lembrança com muito carinho. Dessa Copa eu não tenho álbum, eu não tenho card, não tenho nada, então eu vou falar das coisas que eu lembro da minha cabeça aqui e vou tentar trazer alguns gols que eu lembro também daquele Mundial. Vou falar um pouco dos times que eu lembro daquele Mundial. Foi um Mundial sensacional, foi o Mundial que eu mais esperei, porque diferentemente da Copa de 94, como eu não sabia que as seleções se reuniam lá de 4 em 4 anos para jogar o Mundial, na Copa do Mundo de 98 eu esperei 4 anos para ver aquilo de novo, para ter aquela sensação que eu tive na Copa de 94. E naqueles 4 anos eu fui coletando informações sobre aqueles jogadores, eu assistia já o campeonato espanhol na rede Manchete. Então eu via muito daqueles jogadores jogar. Stoichkov, por exemplo, jogava no Barcelona, recordista aí de cartões vermelhos na Liga Espanhola. E muitos outros jogadores ali que eu queria ver naquela Copa. Então, quem eu queria ver naquela Copa de 1998? Queria ver de novo a Romênia, eu queria ver a Argentina de novo, eu queria ver a Bulgária de novo, eu queria ver a Espanha de novo, dessa vez com o Raul, queria ver o Brasil também e a Holanda. Esses eram os times que eu queria ver lá na Copa do Mundo de 98. Eu estava tão empolgado com a Copa do Mundo de 98 que eu lembro quando começou a Copa, né? A Copa abria com o campeão do mundo e o campeão do mundo era o Brasil. E o Brasil jogou contra a Escócia, o primeiro jogo o Brasil jogou contra a Escócia. E eu tava na sala, assim, com meu pai e tal, com a minha mãe. Eu falei assim, caralho, começou! Eu tava muito feliz, cara. Eu tava muito feliz. Porque eu queria ver de qualquer jeito aquela Copa do Mundo. E o Brasil caiu no grupo. Era Brasil, Escócia, Noruega e Marrocos. Aconteceu uma coisa muito estranha nesse grupo. Porque o Brasil ganhou da Escócia, ganhou do Marrocos e foi pro terceiro jogo com a Noruega. E o Brasil tinha uma pedra no sapato chamado Toreflo, que era um jogadorzaço lá do Chelsea, atacante, fazia gol pra caralho, grande, habilidoso e rápido. E já tinha vencido do Brasil num amistoso, né, a Noruega, e jogou lá de novo contra o Brasil na Copa. E o Toreflo fez um gol de cabeça, se eu não me engano, o outro gol foi de pênalti, o Júnior Baiano fez um pênalti. E o Marrocos, que estava contando com a vitória do Brasil sobre a Noruega para se classificar, os caras venceram o jogo contra a Escócia lá, e eles iam se classificando quando. E eles tinham empatado com a Noruega, eles estavam se classificando. E eu lembro dos caras comemorando, assim, tinha um jogador chamado Hadji, Hadji, um jogadorzaço também do Marrocos. Um desses meio-campos também que bota a bola lá e ninguém toma a bola dele. E o Brasil perdeu o jogo para a Noruega e o Marrocos foi desclassificado por conta disso. Eu queria ver novamente lá os jogadores Hadji, queria ver a Bulgária, e aqui eu já entro na história da Bulgária. O grupo da Bulgária era Espanha, Nigéria, Bulgária e Paraguai. E a Espanha veio para aquela Copa com muito. Eu tô aqui até com o squad dos times abertos aqui que eu abri para dar uma lembrada em alguns jogadores, principalmente do Brasil. Jogadores reserva como Zé Carlos. Você lembra do Zé Carlos que jogava no São Paulo, lateral direito, se eu não me engano? Ele jogou a Copa do Mundo lá de 98. E ele era um bom jogador, o Zé Carlos era um bom jogador. Então a Espanha veio muito forte. Vou abrir aqui o time da Espanha, vamos ver se eu consigo achar aqui o time da Espanha. Paraguai, Espanha. Era o grupo D. O goleiro era o Zubizarreta, o mesmo goleiro da Copa de 94. Ferrer era o zagueiro, Aranzábal também era zagueiro, Alcorta era zagueiro, foi titular também. Abelardo zagueiro, Fernando Hierro também. Moriente estava nessa Copa, Moriente fez 2 gols, eu acho, contra a Bulgária. Raul, Alfonso também, que jogou no Real Madrid, Sérgio, lateral esquerdo do Barcelona, Canizais e Van Campo, zagueiro do Real Madrid. Cara, o Ivan Campo tinha 24 anos. Aguilera, que era zagueiro também, vários zagueiros aqui. Echeverria, o meia esquerda. Kiko, se vocês lembram do Kiko aí do Atlético de Madrid. Nadal, que também era zagueiro. Luiz Henrique
e Guilhermo Amor. Esse foi o time da Espanha. A Espanha veio muito forte. E no primeiro jogo contra a Nigéria, o Hierro cruzou. Esse é um dos gols mais bonitos da Copa. O Hierro do meio campo ele lançou e o Raul pega de primeira e marca um golaço. Sai de braço aberto. Assim, eu falei assim, caralho, Raul, maluco, Raul. Foi um dos melhores, talvez o jogador mais inteligente que eu vi jogar até hoje. Foi o Raul. Se você observasse o que ele fazia dentro de campo, e não só eu que falo isso, não tem inúmeras frases de treinadores e de jogadores aí dizendo que o Raul é um dos jogadores mais inteligentes que eles viram jogar, inclusive Maradona, o Beckenbauer, o Alex Ferguson, muitos, Pelé já falou do Raul também. E naquele jogo ali, o Zubizarreta falhou, então a Nigéria venceu o jogo de 3-2. A Nigéria tinha um time bom também, deixa eu achar aqui o time da Nigéria. Tinha o Kanu, se eu não me engano o Kanu tava no Nigéria, ó. Peter Rufai era o goleiro, Babayaro, Kanu, atacante, um dos melhores atacantes também que eu vi jogar, Kanu, Taribo West, que tinha um cabelinho verdinho, Jorge Finidi, JJ Okocha, Lawal, Babangida, Amokashi, Olish, Ikpeba. Esse era mais ou menos o time titular, né? E a Nigéria se classificou. A Bulgária perdeu para a Nigéria, empatou de 0-0 com o Paraguai, que empatava com todo mundo lá, com o... Qual é o nome daquele maluco? Gamarra na zaga, né? E perdeu de 6-1, se eu não me engano, para a Espanha, 6-1 ou 6-0, ou seja, o Stoichkov simplesmente não conseguiu jogar naquela Copa. Ele jogou muito mal, ele foi muito abaixo daquilo que estava esperando. E quem se classificou? Se classificou a Nigéria em primeiro lugar e o Paraguai em segundo, a Bulgária e a Espanha, que tinha um timaço com o Raul, ficou fora. Teve uma imagem muito emblemática lá do Zubizarreta se despedindo da seleção. Ele ficou lá sentado lá no estádio muito tempo depois do jogo. Ele jogou as luvas lá dele e ele falou que depois ele nunca mais ia agarrar pela seleção e ficou na conta do Zubizarreta aquela derrota ali. Nessa Copa ainda a culpa não era do Raul, né? Depois passou tudo a ser culpa do Raul. E o outro time lá, o outro grupo era Romênia, olha o grupo, Romênia, Colômbia, Inglaterra, Romênia, Colômbia, Inglaterra. Qual era o outro time, cara? Deixa eu ver aqui se eu acho. Era Romênia, Colômbia, Inglaterra. Se não me engano era Tunísia. Deixa eu só confirmar aqui se era Tunísia, Romênia, Colômbia, Inglaterra e Tunísia. Isso aí. Era esse o grupo. Era um dos grupos mais fortes, né? E a Romênia venceu a Inglaterra, que era o time mais forte. Aí tinha o Owen na época. Tinha o Beckham, tinha o Alan Shearer, tinha o David Seaman, que era o goleiro. Tinha um timaço. E a Romênia vinha com o mesmo time, praticamente o mesmo time ali. Se eu não me engano, a diferença era o atacante, que era o Adrian Ili, né, atacante do Valência. E a Romênia se classificou em primeiro lugar do grupo, a Inglaterra se classificou em segundo. O técnico da Colômbia, que também tinha basicamente o mesmo time de 94, ele montou um esquema em que o Valderrama ele ficava solto o campo inteiro, maluco. E o Valderrama era um daqueles jogadores que ele dominou a bola e tocou. Ele só dava 2 toques na bola, cara. O Valderrama era um cara que só dava 2 toques na bola, mas ele era muito inteligente. Ele, tipo assim, antes da bola vir, já tinha pensado a jogada inteira. Então ele dominava e tocava assim. E ele sempre conseguia achar um espaço. Ele é incrível, cara. O Valderrama jogando era incrível, mas infelizmente não deu pra Colômbia, porque o time da Inglaterra era muito bom e o time da Romênia também era muito bom. E lá no outro grupo, o time da Argentina, né, que vinha mais forte ainda. Deixa eu ver aqui exatamente. Era Argentina, Croácia, Jamaica e Japão. A Argentina meteu 5-0 na Jamaica, se eu não me engano. Batista fez 3 gols nesse jogo. Então olha o time da Argentina. Carlos Roa era o goleiro. O Roa, ele era o goleiro do Mallorca.
E ele se aposentou do futebol pra virar pastor com 28 anos, cara. Com 28 anos. Depois ele voltou, mas não fez mais sucesso lá. Mas o Roa era um baita de um goleiro. Então na zaga a gente tinha Roberto Ayala, Chamou, que era a zaga titular. Almeida, que era o meio de campo, Matias Almeida, da Lazio na época. Aqui tá até aqui, Lazio. O ataque era Cláudio Lopes e Batistuta. Porra. Simeone, Ortega e Veron no meio de campo. Caralho. E na reserva ainda tinha Abel Balbo, que era o atacante lá da Roma. Zanetti. Zanetti jogou de lateral direito. Zanetti foi titular. Hernan Crespo, que era uma porra de um jogador, tipo, tu tirava o Batistuta e botava o Crespo, não mudava nada. Os dois eram foda. Ele só jogou um jogo na Copa de 98, o Crespo. Ele era muito novinho, 22 anos. O azar da vida do Crespo foi ele ter vindo na mesma época do Batistuta. Ele era mais novo que o Batistuta. O Batistuta tinha aqui 29 anos, se eu não me engano, 28, deixa eu ver aqui. Gabriel Batistuta, 29 anos já. O Crespo tinha 22, mas o Crespo sempre foi reserva do Batistuta. Só na Copa de 2006 que ele conseguiu ser titular lá ao lado do Tevez. Ainda tinha o Marcelo Galhardo, que é o técnico hoje do River Plate, que era um outro jogador. Eu achava o Galhardo mais jogador que o Ortega ainda. Então a Argentina tinha um timaço. E como é que ficou? A Argentina se classificou em primeiro lugar lá, empatou com a Croácia, se eu não me engano. E a Croácia também tinha um baita de um time. Olha a Croácia aqui. Jogadores que eu lembro aqui. Robert Prozinec, que também era o Prozinec era o Echeverri da Croácia. O maluco não tocava bola pra ninguém, cara, mas ele driblava pra caralho. Então a gente tinha aqui o goleiro Leon Ladic. A gente tinha o Bilic, que era um bom zagueiro também. Prozinec. O Suker, que foi o grande nome dessa Copa. Davor Suker. Tudor, que era zagueiro também. Yarni, que era lateral. Se eu não me engano, o Yarni era até do Betis. Se eu não me engano, o Yarni jogou até no Real Madrid também. E o Boban também, que era o capitão, jogava no Milan na época. Então tinha um timaço. E o que aconteceu ali naquela Copa? A Croácia, ela foi se classificou Argentina e Croácia. E a Croácia pegou a Romênia. E uma das coisas mais sensacionais assim que eu vi em jogos de futebol até hoje foi que aconteceu o seguinte: quando a Romênia se classificou em primeiro lugar do grupo, o uniforme da Romênia era aquele amarelo, né, com os negocinhos, com os detalhes vermelhos. E todos os jogadores da Romênia pintaram o cabelo de louro pro jogo contra a Croácia. E quando você jogava lá o Win Eleven 3, versão final, que era baseada na Copa do Mundo de 98, quando você botava lá a Romênia, caía os grupos tudo certinho da Copa, era totalmente baseado na Copa. E você, quando ia jogar o jogo da segunda fase, os bonequinhos do Pro Evolution vinham tudo lourinho, maluco. Aquilo ali era sensacional. Então eu jogava com uma... E nada disso tinha no FIFA, entendeu? O Taribo West da Nigéria tinha um cabelo lourinho já. Lourinho não, verde, pintado de verde. E no jogo o cabelo dele era verde também. Então a Konami se preocupava com esses detalhes. E você jogar com o bonequinho lourinho da Romênia ali era sensacional. A Romênia, infelizmente, ela perdeu de 1-0 lá pra Croácia. Perdeu aquele jogo e saiu da Copa. A Argentina travou uma batalha ali contra a Inglaterra. O jogo foi 3-2. O Owen fez 2 golaços. O Batistuta, se eu não me engano, fez 2 gols. E a Argentina venceu lá de 3-2. Deixa eu só confirmar aqui. Não, foi pra pênalti. Foi 2-2. E a Argentina venceu nos pênaltis. Isso aí, o jogo foi 2-2. 2 gols do Batistuta, se eu não me engano. E 2 gols do... Ou foi um gol do Batistuta e um do Cláudio Lopes, não lembro. E 2 gols do Owen, né, que acabou com aquele jogo lá. A Argentina passou, a Romênia caiu lá contra a Croácia. A Croácia jogou contra a Alemanha depois, meteu 3-0 na Alemanha. A Croácia meteu 3-0 na Alemanha. E depois a Croácia jogou contra a França, na semifinal, a França que foi a campeã, e perdeu de 2-1. E aquele gol do Thuram, no finalzinho do jogo, que ele mete o gol, vai correndo e faz assim, maluco. Porra, eu lembro que tinha um maluco chamado André
no colégio, o André Negão, ele jurava que jogava muita bola, mano. Ele jurava que jogava muita bola. Ele teve um campeonato, né, que eram as Olimpíadas do colégio. A gente chamava ele de André Churran. E ele meteu o gol, maluco. Ele saiu correndo assim, aí deu aquela escorregada assim de joelho e meteu assim igual o Churran. Falei, caralho, o André é muito fanfarrão, maluco. Eu queria saber o que aconteceu com o André, maluco, porque era um maluco muito gente boa. E a Alemanha foi eliminada lá pela Croácia, tomou de 3-0. O Suker acabou com aquele jogo. O Suker era atacante do Real Madrid na época, jogou muito. E o Brasil pegou a Dinamarca nas oitavas. O Brasil pegou o Chile, venceu. O Chile se classificou com 3 empates no grupo dele. O Chile tinha ali no ataque Ivan Bambam, Zamorano e Marcelo Salas. Era só tabelinha ali rápida. O Zamorano era jogador do Real Madrid na época. E pegou o Chile. A Dinamarca, que tinha Brian e Michael Laudrup. Michael Laudrup também um dos melhores meio-campo que eu vi jogar na minha vida. Ele venceu de 4-0 da Nigéria nas oitavas de final. Pegou o Brasil nas quartas de final. Foi Brasil e Dinamarca. E o Brasil venceu o jogo, mas saiu perdendo. O Brasil venceu o jogo de virada de 2-1. 3-2, tô vendo aqui, ó, 3-2. Eu não lembro direito, mas foi de virada. E o Brian Laudrup fez o primeiro gol, saiu correndo e deitou assim no chão. Porra, aquilo ali foi muito foda, cara. E depois a gente teve lá Argentina nas quartas de final e Holanda. E caralho, que jogo foi aquele? A Holanda fez 1-0 primeiro, eu não lembro de quem foi o gol. Vamos ver aqui se eu acho. Holanda e Argentina. A Holanda pegou a Iugoslávia do Mijatovic e o jogo tava empatado de 1-1. Olha como foi, o jogo tava empatado 1-1. Teve um pênalti no finalzinho do jogo para a Iugoslávia. O Mijatovic, que também era jogador do Real Madrid, fez o gol na final da Champions contra a Juventus. O Mijatovic bateu o pênalti na trave, cara. No travessão. O Mijatovic bateu o pênalti no travessão. Logo no contra-ataque seguinte, ou no próximo ataque, a Holanda foi lá e fez o gol com David. E a Iugoslávia, que também tinha uma porra de um timaço, saiu a Iugoslávia, né, que era tudo, fazia tudo. A Iugoslávia se separou depois e fez, foram criados vários países ali, né? Sérvia, Montenegro, Kosovo, teve da guerra da Iugoslávia lá em 98. Então a Iugoslávia saiu e a Holanda foi para as quartas de final contra a Argentina. A Argentina com aquele timaço. A Holanda, vamos ver aqui o time da Holanda, que era um timaço também. Kluivert, Bergkamp. Porra, era um dos melhores times a Holanda, cara. Vamos achar aqui a Holanda. Holanda. Deixa eu achar aqui. Netherlands. Pera aí. Deixa eu só botar o nome Kluivert aqui que eu acho a Holanda. Aqui. Netherlands. Ó, o goleiro era o Van der Sar. O lateral direito era o Heinzig. Todo mundo lembra dele. Jaap Stam e Frank de Boer. O Jaap Stam era do Manchester United. Já tava aqui. O Jaap Stam tava no PSV ainda na época. Frank de Boer era o zagueiro também. Ronald de Boer no meio campo. O atacante era Bergkamp e Kluivert. Caralho, Bergkamp e Kluivert. Seedorf e David no meio de campo. Overmars, Zenden, um em cada ponta. E Hasselbank também estava na reserva. Van Bronckhorst estava na reserva. Tinha uma porra do Felipe Cocu também. Ou seja, era uma constelação. Era um timaço, cara. E no jogo lá tava 1-1. Eu não lembro quem fez o gol da Holanda contra a Argentina. Vamos só tirar a dúvida aqui. Vamos lá. O Kluivert meteu o primeiro gol. Foi isso aí. O Kluivert meteu o primeiro gol. O Cláudio Lopes empatou o jogo. Cara, no finalzinho do jogo, eu vou achar esse lance aqui. O Verón pega a bola no contra-ataque, toca no Batistuta. O Batistuta corre, limpa o Frank de Boer e chuta uma porrada na trave que o Van der Sar nem vê. Caralho, porra, o Batistuta tinha que ter feito aquele gol ali. E no finalzinho do jogo,
o Van der Sar pega a bola assim e o Ortega dá uma cabeçada no Van der Sar e é o expulso. E logo depois, no lance seguinte, o Van der Sar toca ali no Frank de Boer, o Frank de Boer lança e o Bergkamp faz um dos gols mais bonitos que eu vi em Copa do Mundo até hoje. Ele lança a bola, quica, antes de chegar na linha do fundo, ele bate com a bola para baixo, assim, a bola passa debaixo da perna do Ayala, que era um zagueiraço, e ele mete o gol. E ele faz aquele gol ali e elimina a Argentina, classifica a Holanda para jogar contra o Brasil, que foi um dos melhores jogos da Copa. Se eu não me engano, foi 1-1, Brasil, aqui, 1-1, Brasil e Holanda. E o Denilson jogou muito naquele jogo, o Rivaldo jogou muito. O Brasil fez 1-0, gol do Fenômeno. No finalzinho do jogo, tá aqui, ó, 87 minutos. O Kluivert fez um golaço de cabeça, daquele gol voando assim, cabeceando, igual o Rodrigo Baltar, né? O Rodrigo Baltar quando pula pra cabecear, igual o Kluivert, maluco. E ele meteu um golaço, foi pra prorrogação. O Zagallo botou o Denilson ali pra segurar a bola. E o Denilson, ninguém tomava a bola do Denilson, cara. Denilson show, meu irmão. Denilson show. Ninguém tomava a bola do Denilson. E o Denilson jogou muito aquele jogo ali. O jogo foi pros pênaltis. O Felipe Cocu perdeu o pênalti. E o Ronald de Boer perderam o pênalti. Bergkamp fez. E o Frank de Boer fez. Ronaldo, Rivaldo, Emerson e Dunga fizeram os gols do Brasil. Aqui na semifinal. O Brasil depois foi pra final. Jogou contra a França. E todo mundo sabe o que aconteceu. Lá teve aquela história da a primeira escalação do Brasil que saiu com Edmundo no lugar do Ronaldinho, né, do Fenômeno. Na época todo mundo estranhou. Aí teve aquela história da convulsão, que o Ronaldo teve a convulsão. E o que a gente viu ali naquele jogo foi um time do Brasil totalmente apático, muito apático. E o time da Holanda e o time da França jogando muito. A França tinha um timaço também. Deixa eu achar aqui o time da França, cara. Tinha Thierry Henry, vamos ver aqui. France. Vamos achar aqui o time da França. Time da França. O goleiro era o... Tá aqui como primeiro goleiro, mas não era esse aqui não. Já era o Barthez. O goleiro já era o Barthez. Fabian Barthez era o goleiro. Lizarazu, lateral, que jogava no Bayern de Munique. Patrick Vieira, que era o meio campo, também um dos melhores meio campos que eu vi jogar. Laurent Blanc, que foi o técnico da seleção da Espanha. O ataque, o meio campo também, Djorkaeff, jogava muito. Didier Deschamps é o técnico agora da França, né? Desailly, zagueiro também, bom de bola. Zidane, Robert Pires, que fez parte daquele Arsenal campeão invicto. Thierry Henry, Bogossian, meio campo. Thuram, que fez o gol e metiu assim. Petit, Leboeuf, que era zagueiro. Karembé, que jogava no Real Madrid. Trezeguet, Dugarry, que também era um ótimo jogador do meio campo. A seleção da França tinha um timaço, cara. Muita gente diz ali, o jogo foi comprado, não sei o que. Mas a verdade, a França veio sem perder nenhum jogo, né, naquela Copa. Acho que só empatou na primeira fase. E depois venceu do Paraguai, né, num jogo muito difícil lá. O Paraguai defendeu tudo. O Gamarra saiu da Copa de 98 sem fazer nenhuma falta. O Gamarra era zagueiro, passou a Copa inteira sem fazer nenhuma falta. E aquele time ali, claramente, era um time que batia de frente com o Brasil. Porque os times ali naquela época eram times muito fortes, cara. Todos os times eram muito fortes. Você vê hoje em dia a Liga dos Campeões da Europa, só tem Real Madrid e Barcelona. Todos os outros times são times medianos pra baixo, cara. Até os melhores. Tipo, tira o Bayern ali desse. Mas antigamente todos os times eram muito fortes, cara. Todos os times. Você via assim, e não era jogador que tem nome, não. Os caras jogavam e jogavam muito. Os caras jogavam. Aqui na Iugoslávia, a gente tinha o Sinisa Mihajlovic também, que foi o maior cobrador de falta que eu vi jogar. Ninguém na história do futebol bateu mais falta do que o Sinisa Mihajlovic, o fantasma da ópera. Teve uma época que ele teve uma fratura no rosto e ele usava aquela máscara, chamavam ele de fantasma da ópera, e ele batia muita falta. Ó, o time da Alemanha aqui. Da Alemanha não, da Iugoslávia. Mijatovic, Savicevic, Djugovic, Stojkovic, Mihajlovic, que é o Sinisa Mihajlovic. Drulovic jogava bem.
Savo Milosevic, que era atacante aqui do Aston Villa, mas eu lembro do Savo Milosevic, se eu não me engano, na Real Sociedade, se eu não me engano. Dejan Stankovic, que jogou no Inter de Milão aí a vida inteira. Kovacevic. Cara, era um timaço. Era um timaço. Todos os times eram times muito fortes aqui. Tô com o time da Colômbia aqui, ó. Ivan Córdoba. O goleiro, né? Oscar Córdoba. Zagueiro Ivan Córdoba. Mais quem aqui a gente tem conhecido? O Adolfo Valência, que era o atacante. Carlos Valderrama. Asprilla. Aristizábal, que jogou no Cruzeiro, aí metia gol de tudo quanto é jeito. Rincon. Preciano era um bom jogador. Então, todos os times eram times muito fortes. O time da Inglaterra: David Seaman, Campbell, Paul Ince, zagueiro, Tony Adams, zagueiro também, David Beckham, Alan Shearer, Ted Sheringham, jogava pra caralho, atacante também, Steve McManaman, Gary Neville. Eu não gostava muito do Gary Neville, não, ele é meio escroto, mas ele era até um bom lateral esquerdo, lateral direito, se eu não me engano. Paul Scholes, jogava pra caralho também. Ferdinand na zaga. Não aquele Ferdinand, não, é outro Ferdinand. Michael Owen. E Rio Ferdinand também estava aqui, 19 anos, ele foi reserva, não jogou essa Copa, pelo menos eu não lembro dele. Então todos os times eram times muito bons, cara. A Romênia, o goleiro titular da Romênia, Steleia, não foi o Pruneia. Pruneia ficou na reserva. Steleia, o carecão, agarrava pra caralho. Dan Petrescu, lateral direito do Chelsea, jogou no Chelsea a vida toda ali, jogava muito, um dos melhores laterais direitos que eu vi jogar. O meio-campo Galca também lembro. Popesco, veio do outro. Lacatos era um atacante reserva. Doriel Monteano, meio-campo. Maldovan, atacante também. Se eu não me engano, meteu até um gol contra. Não lembro se esse gol foi na Eurocopa ou se foi na Copa do Mundo, que ele fez um gol contra a Inglaterra. Que a Romênia pegou a Inglaterra também e venceu também na Eurocopa 2000, na Euro 2000. Raj, que era o capitão. Adrian Illy. Popesco do meio de campo. Dumitrescu também jogava muito. Dumitrescu, puta que pariu. E esse era basicamente o time titular. Então, todos os times, cara, todos os times tinham grandes jogadores. Era foda. Era foda. Os times eram muito bons, cara. Então, eu não acho que teve tramóia naquela final ali, não. Acho que o time do Brasil entrou muito abatido. Você não podia realmente tirar o Ronaldo Fenômeno ali, porque ele era o melhor jogador do mundo na época. Você não podia simplesmente tirar ele e botar o Edmundo. E o Bebeto também estava muito bom. Vamos ver até o time do Brasil aqui, que eu esqueci de falar. Brasil, que era um timaço também, era um time muito bom. Eu vou falar sobre esse time do Brasil da Copa de 98 no vídeo de técnicos pela Saco. Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, César Sampaio. Olha, a zaga titular era Cafu na lateral direito, Roberto Carlos na lateral esquerdo, Júnior Baiano e Aldair. Meio campo era César Sampaio e Dunga. Rivaldo... Acho que era Rivaldo e Emerson. Tem aqui os outros. Dunga, Giovani também chegou a jogar na Copa. Giovani, que era do Santos, que também jogava muita bola. Emerson, meio campo, que jogou no Real Madrid, jogou na Roma. Carlos Germano, goleiro reserva. Zé Carlos, que jogava no São Paulo, que era lateral, que eu gostava muito dele, depois ele sumiu do futebol. Gonçalves, o zagueiro do Botafogo. André Cruz, esse aqui eu realmente não me lembro. André Cruz do Milan. Zé Roberto, todo mundo sabe quem é o Zé Roberto. Doriva, do São Paulo, na época estava no Porto. Leonardo, que é o mesmo Leonardo do Milan lá do São Paulo. Denilson Show, Bebeto, Edmundo e Dida. Era uma porra de um time bom pra caralho. Só faltou aqui o Romário, que foi barrado na Copa pelo Zico. Poucas pessoas sabem disso. Pessoal, esse foi o vídeo da Copa de 98. Eu vou tentar colocar os gols aí junto e as jogadas que eu lembro. E é isso aí. Até a próxima. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado dessas coisas que eu lembro. Muita coisa da minha cabeça mesmo. Só mais ou menos os resultados aqui e os gols que eu tive que lembrar quem foi que fez. Mas é isso aí. Curte aí o vídeo quem gostou. É nóis e até a próxima.